Voltamos aqui às nossas gravações do nosso Papo da Saúde. E com uma gravação com uma pessoa assim super ativa, atuante e que super up-to-date num tema que eu acho que a gente nunca deve esquecer, que é qualidade e segurança na assistência à saúde no nosso país e no mundo. É um tema internacional, não é um tema só nosso. Bom, mas vamos lá. Estamos aqui com a Paola Andreoli, que é a nova presidente da Sobrasp. Eu vou pedir para você explicar o que é Sobrasp, sim, como funciona, né? Porque é muito grande para falar. Então, Paola, bem-vinda. Obrigado por estar aqui conosco no Sindiosp, na Federação de Hospitais também, na FESaúde. E, por favor, suas palavras iniciais. Palestrinha, agradeço muito o convite de estar aqui com vocês. É um grande privilégio para a Sobrasp participar desse bate-papo, né? Poder estar aqui falando com um público imenso que deve fazer parte e assistir ao nosso bate-papo, obviamente. E estar com você, particularmente, que é um gestor bastante experiente na área da saúde e com quem eu vou certamente conseguir conversar muito sobre um assunto que é uma pauta, é um assunto obrigatório, vamos dizer, na área da saúde hoje em dia, que é a qualidade e abarca a segurança do paciente também, né? Que é um assunto que vem junto com a qualidade ao longo dos últimos anos e décadas, aí vamos dizer. Mas a gente vai ter mais espaço para conversar sobre isso, já para colocar aqui para todos, né? A Sobrasp é a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, uma sociedade que é bebê, vamos dizer assim, tem 7 anos só de fundação, mas que já permeia, né, permeabilizado no país como um todo, né? Quer falar um pouquinho mais da Sobrasp? Como é que ela foi criada, quais foram as circunstâncias? Eu acho legal sempre a gente assim, invocar aqueles que de alguma forma criaram a instituição, porque eu acho que eles aqui de alguma forma fazer uma instituição como essa, trazem para dentro dela o seu espírito, a sua missão, a sua visão de mundo. Sem dúvida. Então, vamos aproveitar também e falar um pouquinho desse movimento. Sobrasp nasceu há 7 anos atrás de um grupo de pessoas que faziam parte do Comitê de Implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Na verdade, eu tenho bastante proximidade com o Dr. Vitor Grabois, que foi o primeiro presidente, e que ocupou esse cargo por 7 anos. Ele foi quem justamente deu o corpo, vamos dizer assim, da sociedade nesses 7 anos, nesses 7 primeiros anos. Mas também a gente teve a participação de vários colegas que faziam parte do Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? E ela nasceu de conversas que a gente tinha ao final, vamos dizer assim, das reuniões do comitê, e que a gente entendia que a qualidade e a segurança, elas precisavam ter um locus no país para discussão, para disseminação de todas as informações relacionadas a isso e para uma interlocução, inclusive com os níveis de governo e de outros hospitais, e que isso não dava para ser através do próprio governo, como a gente estava lá naquele momento. Dr. Walter Mendes que foi o idealizador até desta proposta também, né? Que foi encampada rapidamente pelo Vitor, eu e outros colegas que estavam lá no início, que é um grupo muito grande, a gente chama de fundadores, né, da Sobrasp, e o Walter que, de certa maneira, impulsionou. O Walter já era uma pessoa bastante ativa, né, era um profissional bastante ativo, um pesquisador na área de qualidade e segurança, principalmente segurança do paciente no país, e ele, de certa maneira, impulsionou a criação da sociedade. Infelizmente, o Walter faleceu no mesmo ano que a gente fundou a sociedade, né? E o Vitor, então, assumiu, porque a gente entendia que a Fiocruz era a instituição que podia capitanear essa entrada, né? Essa formação de uma nova sociedade no país, com o peso de uma Fiocruz e, obviamente, com toda a qualificação de uma instituição de pesquisa, né, também. Então, nascemos lá, né, como um grupo, mas eu acho que é importante dizer que ela veio das conversas
do Programa Nacional, né? Quer dizer assim, esse grupo se encontrou, né? E esse grupo fomentou e entendeu que tinha um mesmo propósito para compartilhar e que esse propósito precisava de um locus, ela precisava de um espaço para trazer os outros profissionais que tinham, de certa maneira, o mesmo propósito que a gente, né? Então foi assim que nasceu a sociedade, foi assim que Vitor assumiu os primeiros anos, e ele é que fomentou e que conseguiu transformar a sociedade no tamanho que ela tem hoje em dia, né? E na representatividade que ela tem hoje em dia. E agora eu tenho aqui a responsabilidade de sucedê-lo, né? E transformar a sociedade aí no sentido da maior visibilidade, da maior permeabilidade e também contribuição, né, para aquilo que a gente tem como missão, que é justamente arregimentar profissionais de saúde para que a gente possa fazer a diferença no sistema de saúde como um todo. É isso que acho que todos nós que estamos aqui no sistema de saúde... Pode deixar o bastão cair, não é isso? Me conta um pouco sobre você. Qual que é a sua formação inicial? Por que você se interessou por qualidade? Onde é que você está hoje? Pois é. Né? Eu sou psicóloga de formação, né? Entrei para a área da saúde desde a formação... E trabalhei durante bastante tempo com formação dentro de hospital. Fiz formação dentro da Escola Paulista de Medicina, né, dentro de hospital. E depois, logo em seguida, já fui para o Einstein. Trabalhei durante 18 anos no Einstein, inicialmente como psicóloga, mas fui evoluindo para a área de gestão porque algumas características, por vontade de fazer a diferença, eu acho que é isso que caracteriza, né, um gestor em saúde também. E acabei migrando para a área de segurança do paciente. Tem uma particularidade na segurança do paciente que me traz muito próximo para isso. Toda a área de desenvolvimento de segurança, ela trabalha muito com comportamento humano, né? Com segurança de processos, com segurança psicológica, e tudo isso tem muito a ver, é uma teoria que é muito desenvolvida na área da psicologia. Até todo o processo de investigação de eventos e o errar é humano, ele se baseia muito numa teoria que foi desenvolvida por grupos de psicólogos, né? Seja americanos, ingleses e tudo mais. O próprio Charles Vincent, né? Então, isso me trouxe, vamos dizer assim, muito mais próximo para a segurança do paciente. Ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo, obviamente, essa visão de qualidade também, porque a segurança do paciente está, né, dentro do guarda-chuva da qualidade. E, mais recentemente, nos últimos 6 anos e meio, quase 7 anos agora, eu estou no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né, justamente fazendo a gestão de uma área, que é uma área complexa e completa, que pega qualidade, segurança do paciente e desfechos clínicos também, entendendo que todas essas questões convergem para uma melhor assistência, né? Para uma melhor assistência no sentido de eficiência, efetividade, segurança, oportuna, né? Que ela tenha uma distribuição equitativa. Todas essas questões estão colocadas nessas áreas de qualidade, de segurança e de desfechos clínicos, né? Principalmente abraçando aí a participação do paciente, né? A visão do paciente nisso tudo, né? Nessa questão. Então, há 6 anos eu estou nessa jornada dentro do Hospital Alemão e estou na Sobrasp, então, desde o início também, há 7 anos, né? Acho que a gente, quando entra nessa área, é difícil de sair, porque é um propósito muito nobre, né? Que faz uma diferença imensa na vida das pessoas, na vida da família e socialmente tem uma contribuição muito forte, né? O que você acha que nasceu primeiro, a segurança ou a qualidade assistencial? A qualidade. A qualidade, ela veio primeiro, né? Ela veio primeiro até quando a gente pega historicamente, né? A questão de padrões de qualidade total e tudo mais, ela veio primeiro. A segurança, ela trouxe para a gente, acho que uma outra forma de enxergar a qualidade, né? É como se a gente trocasse a lente do óculos e dissesse, olha, tudo aquilo que eu enxergava como qualidade é sim padrão, mas é também aquele que traz maior segurança. Não existe
qualidade sem segurança, né? E também eu gosto de uma definição que foi feita de que a segurança, ela começa a ser comprometida quando os padrões de qualidade eles começam a ser esgarçados, né? E aí a gente passa para uma zona, né? Assim, que a insegurança vai tomando conta até aquilo em que a gente chega na total insegurança, e aí a gente pode dizer também que não tem qualidade, né? Eu acho que é um tema que é completamente misturado, né? Mas se a gente consegue no dia a dia entender, por exemplo, que questões de eficiência muitas vezes estão mais apropriados aos programas de qualidade, né? E questões relacionadas a cumprimento de protocolos, por exemplo, eles estão mais apropriados à segurança, muitas vezes, né? Ele é para garantir a segurança do paciente e do próprio profissional de saúde. História do avião, né? Se você não fizer a manutenção adequada do avião, não tiver a qualidade adequada dos profissionais que vão estar lá atuando, das peças, dos equipamentos, a segurança vai estar comprometida e daqui a pouco... Exatamente. É quando a falência acontece. E acho que a questão da segurança traz para a gente uma questão de participação de pessoas, né? Então, nós estamos na área da saúde, que são pessoas tratando de pessoas. E as pessoas se relacionam, têm comportamentos que muitas vezes são inseguros, né? E é isso que a gente vê no avião também, né? Quando a gente fala de que a equipe que está dentro do avião precisa funcionar como uma equipe coesa, que se comunica bem, né? Que consegue bem treinada, é ela também que garante que o avião vai chegar no seu destino, né? Então, é isso que a gente ganha com todo o processo da segurança, né? São os comportamentos, as relações, e é isso que tem a ver com a minha área, no final das contas. Você acha que as pessoas que erram, que às vezes as pessoas erram? Sim. Né? Como é que você vê assim? Eu vou fazer uma pergunta extrema para você. Você acha que a gente deve punir exemplarmente, né, jogar por cima da ponte quem eventualmente errou? Não. Como é que você vê isso? O Errar é Humano, que é esse livro que faz o divisor de águas, né, vamos dizer assim, na questão da segurança do paciente, ele trata justamente disso, né? O autor, né, que é o James Reason, não do Errar é Humano, o autor que desenvolve todo a teoria, vamos dizer assim, que dá base para o Errar é Humano, né? É um psicólogo também, né? E ele diferencia os erros humanos, né, das violações. Eu acho que essa é talvez uma primeira diferenciação que é importante se fazer. O que ele chama de erro humano, né? É aquilo que nós fazemos o tempo todo por sermos humanos. A gente esquece coisas, a gente se engana, a gente tem problemas de percepção, e isso nós temos no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente esqueceu a chave de casa ou desceu no elevador sem a chave do carro, quando chegar na garagem, você fala, meu Deus, esqueci, vou subir novamente. Isso é um erro humano, que todos nós estamos sujeitos. Ocorre que quando ele acontece dentro do serviço de saúde, ele pode causar dano ao paciente, né? Então, o que o Reason diz? Ele diz, olha, o erro humano ele não deve ser punido. O sistema deve estar habilitado, ou o sistema deve entender que você vai errar e deve ter barreiras e deve ter processos de segurança para evitar que os seus erros que vão acontecer, né, uma hora ou outra, eles não atinjam o paciente. Então, por essa razão é que a gente diz que as pessoas não devem ser punidas. O sistema é responsável por o erro que deve ser esperado que aconteça. É diferente a abordagem. Não é os erros vão acontecendo e você culpabiliza as pessoas pelos erros. A gente diz, não, o sistema deve considerar que você vai errar, que você é humano, e para isso a gente precisa estar preparado para evitar que esse seu erro chegue a atingir o paciente. Os sistemas de alta confiabilidade, eles estão preparados para isso. Eles são mais resilientes, eles enxergam os seus riscos de maneira mais apropriada e eles consideram que o humano vai errar. Por isso, eles colocam barreiras, né, e colocam sistemas de segurança
para fazer com que isso não atinja o paciente. Eu gosto de dar um exemplo que é do nosso dia a dia, que acho que fala bastante a favor dos sistemas de segurança e de considerar que a gente vai errar. Sabe, aquela questão do cartão, quando a gente vai... Hoje em dia a gente quase nem tira dinheiro no caixa eletrônico, no banco, mas sabe o sistema que ele trava o seu cartão ali e ele só tira depois que ele te entrega o dinheiro? Isso foi feito justamente considerando que você vai errar, que você vai deixar o seu cartão lá e vai levar o dinheiro e esquecer o seu cartão lá, se ele não tiver travado, vamos dizer assim, se ele não tiver um bip dizendo, o seu cartão aqui está travado, né? Então, o próprio banco fez um sistema para mostrar para você que você erra, que você esquece e que você não pode esquecer o seu cartão lá, então ele faz uma trava para te lembrar disso. A gente tem que fazer isso no sistema de saúde. A gente precisa colocar travas para dizer, olha, eu sei que você vai errar, né? E porque eu sei que você vai errar, eu coloco aqui um bip, eu coloco aqui uma trava, eu coloco aqui um readback, eu coloco aqui um checklist. Ou, às vezes, coisas até mais simples, né? Você pega embalagens e faz elas de formatos diferentes para que a pessoa, quando pegue, sabe que não está pegando a coisa errada. A coisa errada, que é o que a gente faz com o medicamento, né? Que a gente coloca em cores diferentes, embalagens diferentes, para que a pessoa não se engane. Eu me lembro que na década de 90, quando eu estava implantando Aliança na Bahia, a gente usava muito essa técnica. Tinha um nome japonês, você se lembra? Poyoki. Pokayoki. Vê? Moniken. Pokayoki. Pokayoki. É a técnica exatamente para você evitar, ajudar as pessoas a não errar. A não errar, exatamente. É uma ferramenta de melhoria de processo. Isso. É uma ferramenta. Pokayoki. É isso aí. O que é que você acha? A gente está evoluindo aqui na nossa conversa, então isso tudo está me levando assim, mas espera aí. Como é que eu treino então as pessoas? Como é que eu desenvolvo essa crença na qualidade, essa percepção de mudança que eu preciso fazer para segurar? Isso tudo, na minha percepção, deságua para os grandes movimentos mundiais que tem a ver com as certificações, né? Ou como nós chamamos do setor de saúde, acreditações. Como é que você faz esse momento de mudança de uma perspectiva onde você está dizendo tudo aquilo que são suas crenças, né? E minhas também, de todos aqueles que estão nos assistindo, e transforma isso em algo que possa ser estruturado, organizado e feito? É acreditação? Acho que é uma boa forma de estimular isso, né? Assim, eu costumo dizer que não importa qual o nome que a gente vá dar a essa estruturação, mas tudo que diz respeito à qualidade e segurança tem que passar por uma estruturação e uma simplificação e uma análise de processos. Não tem jeito. A acreditação, ela facilita esse caminho. Sim. Né? Ela dá para a gente avenidas, né, vamos dizer assim, de oportunidades para melhoria dos nossos processos e ela faz uma grande diferença no sentido do engajamento de uma instituição para fazer as mudanças que ela tem que fazer, né? Porque principalmente a acreditação e uma certificação, as instituições têm que fazer uma adesão voluntária, né? Então já parte dessa primeira premissa, né? Para que você vá para uma acreditação, você tem que ir fazer uma adesão voluntária. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que facilita, obviamente, para você fazer as mudanças de processos que você precisa. A outra é que ela traz para a gente padrões estruturados com os quais a gente pode trabalhar para chegar na melhoria da qualidade e da segurança do paciente. Então, não importa qual o nome que a gente dê, este caminho tem que ser seguido, né? Se é uma certificação, se é uma designação, se é uma acreditação, este caminho tem que ser seguido para que a gente consiga chegar no final numa entrega de maior qualidade, de maior valor, como se fala hoje em dia, né? Porque precisa de
uma adesão voluntária de um investimento grande da instituição no sentido de esforços e de uma constância, né? Durante um tempo, porque você não faz uma implantação dessas assim de uma hora para outra, né? Os hospitais costumam levar 1, 2 anos, dependendo do nível que ele está, né? De organização interna e de gestão, principalmente falando, ele leva pelo menos 1, 2 anos para começar a ter algum nível de organização para se habilitar a uma certificação ou alguma acreditação, né? Então, acredito que sim, né? Respondendo aí mais objetivamente o que você tinha me perguntado, acho que esse é um caminho sim, né? Assim, esse é um caminho... É porque eu estou te levando para uma armadilha. Que assim, aliás, você foi óbvio que você também me deu a isca aqui, que você falou que esses processos são processos voluntários. Tudo aquilo que é voluntário, ele depende de estímulos. Sim. Que não são estímulos nem contratuais, que não são nem estímulos compulsórios, mas são estímulos, né? A liderança que eventualmente acha que aquilo é importante, sim. O mercado que valoriza aquilo de alguma forma, sim. As instituições que de alguma forma acham que dentro da missão e dos valores dela, elas têm que trabalhar em cima disso. Estou falando só alguns, né? Então, eu já de muito tempo, e eu tenho já um período andado na minha vida nesse processo aí de qualificação institucional, estou percebendo que aquilo que a gente sempre trabalhou e que tinha, assim, o sangue nos olhos para que esse processo de acreditação, a busca da qualidade, da segurança institucional, ele está sofrendo um certo arrefecimento. Essa é a minha impressão. Mas o que está sofrendo arrefecimento, eu percebo que, sabe aquela história que o pessoal fala de greenwashing? Quando você tem que implantar modelos de ESG e, na realidade, você faz algumas coisas fakes, assim, só para apresentar que tem. E eu estou notando isso na qualidade também. Estou achando que isso está acontecendo. Então, primeiro eu queria ouvir sua opinião em relação a isso, se você acha que estou vendo coisas. E segundo, eu tenho uma tese que eu acho que a gente só vai melhorar realmente se a acreditação deixar de ser voluntária e passar a ser compulsória. E que as operadoras de plano de saúde, o governo, qualquer contratante tem que exigir que isso seja um mínimo de padrão de qualidade que se espera das instituições. Ou seja, não importa qual é a acreditação, não importa qual o nível, não importa, mas tem que ter, né? Para que você tenha uma contrapartida econômico-financeira de um lado, vis-à-vis aquilo que se espera da instituição. O que você acha disso? Polêmico. Bastante. E complexo também, né? Quer dizer, acho que não existe aqui um caminho só. Eu vou pegar um caminho, acho que talvez para explorar 2 questões que você me colocou aqui. A primeira, em relação ao arrefecimento que você falou da questão da qualidade. Acho que depois da pandemia, né, os serviços de saúde vêm passando por um movimento, né, o ecossistema como um todo, né, de saúde vem passando por movimentos bastante radicais, eu diria assim, né, que tem colocado os serviços de saúde em dificuldades financeiras, do mesmo jeito que outros players, né, mas eu estou no serviço de saúde, né, acho que é mais fácil falar desse ponto de vista, e também pela agregação de serviços, né, assim, o crescimento das grandes corporações também, das grandes redes, vem trazendo ao mercado, acho que um desafio muito grande de sustentabilidade, né, e aí acho que não tem muito jeito que volta aquela conversa que é uma conversa de primórdios da qualidade, né, assim, qual é a balança, né, sustentabilidade ou qualidade, acho difícil, né, a gente manter, mas eu acho que ainda se tem muito dessa conversa, né, assim, sim. Aonde que eu vou, né, pesar na balança, é sustentabilidade aí eu digo financeira, né, ou qualidade, porque qualidade, a gente diz, economiza, mas economiza no momento em que você tem um sistema de qualidade muito bem implantado
e você começa a colher os frutos, né, justamente de você ter um sistema de qualidade implantado. Mas é claro que para fazer a implantação de um sistema de qualidade, ele precisa de investimento, né? Não tem como fazer isso, né? E aí, este investimento é que muitas vezes os hospitais hoje em dia falam, bom, não sei, talvez se eu deixar isso para trás. O que é, acho que o difícil, acho que como um sistema de saúde como um todo, é entender que a sustentação de um sistema de qualidade é que vai trazer justamente a sustentabilidade de todo o sistema. Porque o nosso sistema de saúde, ele é pleno de desperdícios, né? Ele é pleno de mau uso, né? E a gente sabe disso há muitos anos, né? Há décadas. De erros que não são humanos. De erros que não são humanos, de erros de um modo geral e que são humanos também e que trazem grande desperdício na saúde. Então, acho sim que a gente tem ainda um outro ciclo para acontecer. Mas aí já juntando a essa outra questão que você estava falando da acreditação, e aí talvez não querendo ser muito otimista, mas já sendo otimista, eu tenho visto algumas ações, seja pelo Ministério, de algumas ações no sentido de ter programas visando qualidade e segurança, alguns indicadores, algumas políticas nesse sentido. Ontem mesmo eu estava numa reunião da ANS que vem conversando com os hospitais para definição de um conjunto de indicadores que muito provavelmente virarão aí uma avaliação de prestadores, né? Aí possivelmente trazendo essa perspectiva de, bom, se você tem bons indicadores, se você consegue ter um benchmarking bom entre os outros hospitais, sim, você tem melhor qualidade. E aí, a gente buscando pelo resultado, possivelmente a gente pressiona o processo. O que eu quero dizer com isso? Eu buscando o resultado melhor nos indicadores, a gente pressiona que o processo seja melhorado. E aí a acreditação ou qualquer outra forma de padronização de processos, de melhoria de processos, começa a se tornar necessária acontecer. Né? Então, o Qualis, né, que você está falando? O Qualis, isso. Então, a gente pressionando pelo resultado, se o nosso amigo antigo Dona Abedian está certo, né? Ele está correto na teoria, se a gente pressionar pelo resultado, o processo tem que vir. Não tem jeito. E a estrutura? E a estrutura também. Então, acho que a gente tem, sim, algumas iniciativas que devem levar e devem proporcionar com que a gente vá para este caminho, né? Mas eu não acho que esse turn point ele é fácil de acontecer, né? E a gente, na verdade, na Sobrasp, né, tem tido toda uma preocupação de empoderamento, né, dos profissionais da saúde, dos núcleos de segurança do paciente e mesmo dos gestores, né, que estão ligados à nossa sociedade. A gente tem tido uma preocupação muito grande de empoderamento dessas iniciativas para que a gente possa contribuir para que essa roda possa girar para esse lado. Né? Se alguém quiser ficar sócio ou associado da Sobrasp, como faz? A gente tem um site, né, sobrasp.org.com.br, que lá no site existe um ícone para se tornar sócio. É bem simples. Então, quem quiser, só entrar lá. É só entrar na Sobrasp, exatamente. Bom, o nosso papo está tão gostoso que eu não queria terminar, mas a gente, por experiência, a gente já sabe que um papo como esse tem que demorar uns 30 minutos. Uhum. Senão as pessoas, hoje no dia a dia delas, que é um dia a dia muito ocupado, elas se cansam. E nem sempre elas voltam para nos assistir, porque nós não somos Emily in Paris. Nós não somos... Então, nem de longe. Então vamos lá. Eu queria que você falasse, eu sei que vocês vão lançar, ou estão lançando, ou já lançaram, né? A demografia dos núcleos de segurança do paciente. Isso mesmo. Então eu queria que você explicasse primeiro o que é um núcleo de segurança de pacientes, e o que é esse estudo e como é que vocês esperam que de alguma forma ele e a gente, né, juntos podemos estimular as instituições hospitalares a terem um núcleo de segurança do paciente. Exato. Rapidamente, assim, o núcleo de segurança do paciente é uma
é uma instituição, né, vamos dizer assim, é uma organização, uma área que precisa existir em todo o serviço de saúde a partir da instituição do Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? O programa foi instituído em 2013, né? E a gente teve uma normativa da Anvisa que colocava o núcleo de segurança do paciente, ele é quase como se fosse uma célula principal da implantação do Programa Nacional ou das iniciativas do Programa Nacional dentro dos serviços de saúde. Todos os serviços são obrigados a ter um núcleo de segurança do paciente pela normativa da Anvisa. Isso não significa que esse desenvolvimento do tem que ter não tenha acontecido de maneira diferente em tempos diferentes ao longo desses anos, né? Então, o núcleo de segurança é justamente um grupo de pessoas que precisa ser instituída pela liderança da instituição e que, por conta disso, precisa ter o empoderamento para fazer a aplicação de todas as normativas do programa dentro daquela instituição, sejam protocolos de segurança do paciente, gerenciamento de risco do paciente, e estar atenta às melhorias, né? Então, processos de melhorias lá dentro também. Então, entendendo que ele é uma célula propulsora, vamos dizer assim, do Programa Nacional dentro dos serviços de saúde, a gente na Sobrasp entendeu que era importante fazer uma demografia, conhecer como que está a organização destes núcleos dentro do país. Para se ter uma ideia, a gente tem aproximadamente 9 mil núcleos de segurança no país hoje em dia registrados na Anvisa, tá? E eles correspondem somente a 2% dos serviços de saúde como um todo. Então, ou seja, a gente tem um mar, né, de oportunidades, de organizações a instituir os seus próprios núcleos de segurança, que são obrigatórios, no final das contas, né? Então, é um conjunto de hospitais e de serviços de saúde muito pequenos ainda que tem este núcleo. É importante dizer que o fato de ter um núcleo de segurança não significa que a instituição não tenha, por exemplo, uma área de qualidade. Muitas vezes isso está dissociado, né? O núcleo de segurança é uma coisa e a área de qualidade é outra, tá? Mas o núcleo, vamos dizer assim, a gente tem apostado bastante no núcleo como sendo uma célula que vai impulsionar esse movimento. Então, nós resolvemos fazer um levantamento que este ano nós tivemos um número muito maior de hospitais participando. Tá certo que assim, a gente tem um percentual muito maior, por volta de 60% são hospitais públicos, tá? Os hospitais privados, filantrópicos, eles participam menos, né? E aí a gente conta com a ajuda de todos vocês, né? Para justamente incentivar que os núcleos participem e compartilhem os dados, né? Mas a gente teve, então, mais de 1.100 núcleos que participaram deste nosso levantamento este ano. Tá? Para você ter uma ideia de como a gente conseguiu evoluir, a primeira versão da nossa demografia, nós tivemos só 400 núcleos. Então, crescemos e esperamos que agora aqui, né, então, em parceria com vocês, inclusive, a gente consiga muitos mais participando. Com isso, a gente consegue perceber coisas muito importantes. Acho que, primeiro, assim, boa parte dos núcleos implantados, eles percebem que tem apoio da liderança, tá? Justamente porque da alta liderança, porque foram implantados pela alta liderança. Entretanto, eles têm pouca oportunidade de fazer reunião com a alta liderança e de ter discussões mais apropriadas sobre qualidade de segurança com a alta liderança. Então, aqui está um ponto de observação, né? A gente sabe que qualidade de segurança não acontece, não se desenvolve sem que a liderança participe. A participação do gestor é essencial, né, para que todo o processo de qualidade possa se desenvolver. Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente começa a descobrir com os núcleos, né? Assim, que é importante o envolvimento da liderança para apoiar, né, e para dar condições para que o núcleo de segurança, de fato, exerça o papel que ele deve exercer. E acho que uma segunda questão que é importante e que também tem a ver com a liderança é que o núcleo tenha condições de fazer as melhorias, porque fazer só a análise de eventos, entender onde estão as dificuldades, que é o diagnóstico, né, que era
a gente estava falando aqui antes do início do nosso bate-papo, o diagnóstico é muito importante que a gente faça, mas atuar em cima daquilo que a gente diagnosticou e fazer as melhorias é muito mais importante, né? Tão importante ou mais do que fazer o diagnóstico. E para aí, o peso da presença e do apoio da liderança aí é vital, né? Então, o que a gente quer com isso é trazer à tona todos esses dados, né? Fornecer esses dados para que outras entidades, outras instituições e o próprio Ministério, a ANS possam fazer uso, talvez o Sindiose possa fazer uso desses dados e dessas informações para poder pautar melhorias, né, de interlocução dos núcleos de segurança dentro dos seus serviços de saúde, aumentando o empoderamento deles. E a segunda questão é justamente poder contribuir com a formação, que é uma outra coisa que a gente viu também, acho que terceira coisa importante, a formação dos profissionais que fazem o núcleo de segurança do paciente, né? Habitualmente são profissionais que vêm da assistência, né? E começam a fazer gestão, né? E aí a gente sabe o gap que existe, né? Entre fazer assistência e conseguir fazer gestão. Tem muita coisa a se aprender. E aí aqui é que pode entrar o papel da Sobrasp, né? A Sobrasp, justamente porque tem um conjunto de profissionais com bastante qualificação e experiência lá como sócios, né, como participantes, a gente tem muita condição de fazer a formação dos núcleos de segurança do paciente com profissionais que têm grande experiência, não só em fazer a formação, mas também como participantes de núcleo de segurança de outras instituições no país. Então, fazer essa colaboração interinstitucional, né, e fazer a formação, a qualificação, né, de profissionais de saúde para a qualidade e segurança do paciente, está entre as nossas grandes missões, né, dentro da Sobrasp, e é para isso que a gente pretende, então, utilizar a demografia que fica à disposição de todos para que possam utilizar os dados que a gente produz, porque, afinal de contas, né, o dado é para ser consumido, para gerar informação e para gerar melhoria. Isso. Perfeito. E aqui no nosso núcleo de inteligência e conteúdo, que você conheceu, maravilhoso, de repente a gente pode ter alguma atividade, né, junto com vocês, no sentido de processar, analisar e ajudar a divulgar esse material, que eu acho ótimo. Seria Quer passar uma mensagem final aí para as pessoas? Queria sim. Claro que, obviamente, a Sobrasp fica aberta a todo o público. Nós temos tanto informação dentro do site, quanto informação através dos nossos cursos, das nossas lives. Então, é para todo mundo ficar ligado. Nosso site fica à disposição de todos. E para os profissionais de saúde, especificamente, né, a gente tem espaço, né, qualificado de discussão. Nós temos vários grupos de trabalho, que é o motor da Sobrasp, e é através dele que a gente pretende fazer a diferença, e para isso é que a gente precisa da participação do maior número de profissionais da saúde que a gente possa alcançar, né? É tanto um repositório, mas também um lugar onde a gente encontra nossos pares, não é isso? Muito bom. Obrigado, querida, viu? Foi ótimo essa nossa conversa, viu?